Jonathan, qual é o nível da Unip? Unip, Jonathan, é uma prova nível 1, só que diferente de todas as outras que nós temos. É uma coisa legal, tá? Então a Unip ela abriu aí um leque de uma prova nível 1 com particularidades. E vai ficar nesse intermediário até decidir se vai ser 1 ou se vai ser 2, tá? Este ano a Unip é uma prova nível 1, porém ela tem particularidades que nenhuma outra faculdade tem. Por exemplo, o número de questões de matemática apenas 5, ok? É uma particularidade. Filosofia e Sociologia cai na prova da Unip. Uma das pouquíssimas faculdades de medicina que a VUNESP prepara tem esse tipo de questão. Então ela tem particularidades específicas, mas é uma prova nível 1 para outras matérias. Uma coisa extremamente importante, né? Eu conhecer o nível e as características me ajuda a passar? Sem sombra de dúvidas. Se você conhecer o nível da faculdade, as características dela, você consegue definir o que estudar, como estudar, o que priorizar, qual simulado, quais exercícios. Define se você vai ser aprovado ou não. Conhecer as particularidades da faculdade define a sua aprovação. Poderia falar um pouquinho sobre a ABC? Sim, Daniela colocou aqui, ó. ABC é uma prova nível 3, que não tem questões dissertativas. Débora, então ela é uma prova mais fácil? Não, ela é uma prova diferente. Todo o processo de seleção, a ABC é uma faculdade de medicina muito tradicional, para quem não conhece, né? É uma faculdade particular, muita gente confunde se ela é particular ou é pública, ela é particular. E ela é muito própria, tá? Um vestibular muito específico. Todo o processo de seleção da ABC é feito dentro das questões objetivas. O que significa isso? As questões objetivas são muito mais criteriosas. Então, quando a gente tem questões objetivas e dissertativas, a gente tem ali o meio termo nas questões, né? Quando a gente tem uma prova só objetiva, você espera questões muito mais trabalhosas, como é o caso da FACISB, ABC, Unifacef, entre outras aí. Então, é uma prova criteriosa, onde eu preciso estudar específico para ela, tem conteúdos muito próprios da ABC, palavras, linguagens, âncoras muito específicas, tá? Então é uma prova deliciosa de fazer. Débora, é difícil passar na ABC? Gente, não é difícil passar em nenhuma prova que a VUNESP prepara. Só estudar focado, beleza? Se você tivesse que indicar uma faculdade boa, com prova boa, qual você indicaria? Ruth, difícil responder essa pergunta, eu sou suspeita, né, gente? Eu conheço as provas da VUNESP, então eu sou suspeita, porque eu vou levar essa resposta pro meu perfil. Vou explicar uma coisa legal pra você aqui, Ruth, que é importante você saber, até pela sua pergunta, tá? Você precisa saber qual que é o tipo de prova, qual o tipo de perfil que você se sai melhor, que você se identifica. Débora, como assim? Quem sabe a matéria faz qualquer prova. Não. Quem domina a matéria faz qualquer prova, independente do tempo. Se eu tiver tempo para finalizar aquela prova, tem provas que eu posso me dar melhor ou menos bem, de acordo com o meu perfil. Então, olha só, uma coisa extremamente importante para vocês. Se eu sou uma pessoa, vou falar da Débora agora, a professora Débora prefere provas objetivas, direto ao ponto. Então, eu gosto de provas níveis 1 e níveis 3. Mesmo que elas tenham um grau de complexidade maior, sim. Eu prefiro que exija de mim mais conteúdo, mais conhecimento de resolução do que interpretação. Esse é o meu perfil. Então, quando eu pego uma prova nível 2, que tem muito esse negócio de interpretação, contexto, gráfico, eu transformo aquele tipo de questão em forma direta. Existe uma técnica para a gente fazer isso, tá? Que eu ensino na mentoria para os alunos. Existe essa possibilidade. Então, eu transformo aquilo para uma questão direta, porque o meu perfil tem facilidade com questões objetivas e direta. Eu gosto de resolver questões assim. Só que tem alunos que dão super bem com interpretação, gostam de ler, né? Se dão super bem com provas níveis 2. Então, se eu fosse te indicar uma prova, eu te indicaria provas níveis 1 e níveis 3, porque esse é o meu perfil. Só que é muito importante você se conhecer. Peraí, qual que é o seu perfil? Você se dá bem com que tipo de prova? Por quê? Vamos supor, eu quero muito fazer Unifesp, Einstein, ABC, nível 3. Só que eu tenho um perfil de prova nível 2. Débora, tem como eu me adaptar e aprender o nível 3? Tem, só precisa conhecer qual que é o seu e qual que é o outro, pra gente identificar. Ah, eu tenho um perfil, Débora tem um perfil nível 3 e eu quero fazer uma prova nível 2. Eu vou ter que trabalhar isso.
Eu vou ter que aprender a lidar com uma prova nível 2, adaptar essa prova nível 2 para que eu consiga finalizar essa prova antes do meu vestibular. Então, a prova ela não é uma coisa engessada, que é boa para todo mundo, não tem como indicar, depende muito do que? Do seu perfil, de como você estuda. É por isso, gente, uma das coisas muito legais que a gente faz aqui quando o aluno entra na mentoria, qual que é? Um cronograma específico para cada aluno, de acordo com a realidade do aluno, com o tempo que ele estuda, qual a faculdade que ele quer, qual que é o perfil que esse aluno tem. Por quê? Cada aluno é único. Então, o que é simples para mim, não é simples para outra pessoa. O que eu gosto, não necessariamente outra pessoa gosta. Eu fiz uma enquete sobre a prova do Einstein, perguntando ali qual foi a matéria que os alunos acharam mais difícil. Matemática, física, química ou outras. O que bateu foi matemática, mas nós tivemos, vou até compartilhar com vocês depois nos stories. Nós tivemos um número muito significativo de física, de química, outros. Então, assim, cada um é um. E o mais interessante quando você se prepara, quando você quer passar em medicina em menos de um ano, o que que é? É você conhecer o seu perfil, a sua limitação, a sua dificuldade, o que é importante para você. Então é difícil eu te indicar, mas uma faculdade boa, tem várias, a VUNESP prepara muitas. Ah, eu quero ficar em São Paulo, Santa Casa, Einstein, ABC, Unifesp, sei lá, eu vou para Barretos, FACISB, FAMECA, Jundiaí, FAMEP, tem muitas faculdades, só que vai depender do seu perfil, tá? Qual que é a sua característica, beleza? Das particulares, qual tem prova mais difícil? Então, a prova difícil é aquela que você não estudou, tá? Para ela. Débora, mas eu estudei o ano inteiro, exatamente. Só que não basta estudar. Você precisa estudar para aquele perfil de prova. Só estudar não é suficiente. Pensa o seguinte aqui comigo, tá? É importantíssimo você entender isso. Todos os candidatos que foram fazer o vestibular, teoricamente estudou. Se não estudou, deveria ter estudado, né, gente? Todo mundo que vai prestar o vestibular tá ali porque estudou. Então, significa que só estudar não adianta. Eu tenho alunos que direto do terceiro ano passam. A gente vê casos, né? Alunos direto do terceiro ano passaram em medicina. Alunos que estão 20 anos fora da escola passaram em medicina. Por que aquele aluno que está 3, 4, 5 anos no cursinho não passou? Todos eles estudaram. Porque estudar não é suficiente. É fundamental estudar. Se você não estudar, não tem como mesmo. Existe milagre nesse ponto, né? Você precisa estudar para passar em medicina. Só que só estudar é pouco. É pouco, infelizmente. E boa parte dos candidatos bons que estão ali prontos para passar não passam porque eles estudam muito. Só que eles só estudam. Então não basta eu estudar. Eu tenho que estudar o jeito certo, eu tenho que estudar as matérias certas, eu tenho que fazer o simulado certo, eu tenho que fazer os exercícios certos de treinamento, eu preciso conhecer o critério de correção. Então não basta estudar. Combinado?